Olá, saudações, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Ordem. Eu sou Carl Albert e estamos aqui, mais uma vez reunidos, para conversar com o que há de melhor na advocacia, sempre trazendo aqui temas palpitantes, recorrentes e de maior relevância. Bom, agradeço primeiramente você que está aqui conosco. E sem maiores delongas, aqui cabe falar que o tema de hoje, eu confesso que sou um leigo, mas eu quero aprender e quero aprender com pessoas que sejam especialistas e entendam do assunto. E é por isso que eu trago aqui, e não, como eu disse, não vou me alongar, já fazendo o pregão dos nossos convidados, dois especialistas, experts na área de direito notarial e registral. Primeira dos convidados, a doutora Sara Moraes, que é advogada, presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral, aqui da OAB, diretora da Comissão Nacional de Regularização Fundiária do Maranhão, com a representação aqui no Maranhão, não é isso? Secretária-geral da Comissão de Jovem Advocacia, e aqui eu peço até licença para a doutora Sara para me furtar de continuar a leitura do currículo, porque é extenso, e aí seria um podcast só para falar desse currículo rico que ela tem. E do nosso segundo convidado, que é o doutor William Nava, que é bacharel em Direito, ex-escrevente na primeira zona de registro de imóveis de São Luís, e agora oficial e substituto do terceiro registro de imóveis de São Luís, não é isso, doutor William? Exatamente. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, eu que agradeço. É uma honra estar aqui dividindo essa mesa com vocês. Espero que seja um encontro produtivo, que as pessoas gostem. O tema realmente é um tema novo. Poucas pessoas têm conhecimento, é por isso que a gente está aqui hoje, né, William? Exatamente. Para compartilhar com vocês um pouco do que a gente conhece. Exatamente. Eu também aproveito para agradecer o convite e para mim é uma honra e uma satisfação grande em estar discutindo essa matéria que a doutora sabe o quanto ela é apaixonante. Veja só, eu até aqui vinha conversando antes aqui de a gente começar a gravação, que eu já até disse aqui ao nosso público que eu sou leigo, mas nós temos uma audiência muito grande de jovens advogados e até pessoas que não estão ainda formados, que estão estudando, são às vezes bacharéis ou ainda estão na graduação, que querem se decidir por uma área a seguir. E eu tenho percebido que a área de direito notarial e direito registral, hoje em dia, a tônica é essa área. Parece ser a área que está com maior proeminência de desenvolver-se, né? Que não parece estar tão saturada na advocacia, como costuma se dizer. Vocês têm essa impressão? Sim, com certeza. Até porque é uma área que a gente não tem acesso na faculdade. A gente não vê a disciplina de direito notarial e registral. Então, poucas faculdades aqui no Maranhão têm a disciplina como de forma eletiva. E aí, poucos alunos se interessam porque é eletiva. Então, geralmente, a gente vai fazer ali aquilo que a gente gosta, que a gente tem identificação. E como se identificar com algo que a gente não conhece? Não tem como. Precisa de um vetor, Precisa de um vetor, precisa de um incentivo. E não tem na Faculdade de Direito. Na Faculdade de Direito, a gente aprende a litigar, a gente aprende processo, a gente tem todo tipo de processo. Mas o extrajudicial a gente não vê. Então, de fato, é até por isso que poucas pessoas têm acesso a esse conhecimento. Mas isso vem mudando. Desde o CPC de 2015, que introduziu o extrajudicial já ao uso capião. Então, isso acabou voltando os olhos de algumas pessoas. E hoje em dia, de uma gama grande de pessoas realmente interessadas na área. Porque, de fato, é algo que vem crescendo. E não só na regularização de imóveis, que vai ser o foco que a gente vai falar hoje, mas do extrajudicial como um todo. Porque existem várias outras formas de atuar no extrajudicial, não só no direito imobiliário e na regularização. Mas, doutor, você acha que a gente está tendo agora uma caminhada para sair dessa tendência litigiosa que o Brasil tem? Porque a gente tem uma tradição de ser um judiciário muito amplo, porque tem muito litígio, né? Tu vê dessa forma que está tendo essa tendência de tentar se resolver fora do processo judicial, as demandas? Eu vejo, sim. Nos cursos que a gente costuma promover, eu sempre falo que eu sou um entusiasta da advocacia extrajudicial, né? E a doutora Sara muitas vezes falou que o direito extrajudicial, o direito notarial e registral, ele não é o futuro, ele já é o presente, já está acontecendo. E isso a gente tem visto com muito bons olhos, porque o retorno é excelente, é uma seara muito resolutiva. Você consegue dirimir todos aqueles conflitos assim, com facilidade. Então, além da tecnicidade dos delegatários, né, dos operadores das serventias extrajudiciais, eles têm uma técnica muito apurada, e isso facilita e dá uma segurança jurídica para a pessoa, né, para o usuário do cartório e a pessoa que está querendo resolver aquele problema. Então, assim, isso desafoga o judiciário
E ao mesmo tempo, a gente consegue regularizar a questão, principalmente dos imóveis, e fomentar a economia, circular, né, a economia no ambiente. Como seria o primeiro passo assim, para iniciar nessa área? Um jovem advogado quer iniciar, se interessa, talvez não tenha tanto conhecimento da matéria, mas quer se inteirar e quer iniciar. Qual o caminho que você diria que deve ser o inicial? O primeiro passo é a capacitação, né? Na verdade, eu até falo que esse é um dos pilares da advocacia, porque a gente está sempre estudando e a gente precisa cada vez mais se capacitar. E como não é uma disciplina que a gente vê na faculdade, então, realmente, o advogado, quando ele inicia a sua atuação, é que ele começa a aprender sobre como resolver os problemas no cartório, como entrar em uma serventia, fazer um requerimento, encaminhar uma escritura, porque a gente não vê nada disso, a gente não aprende nada disso. E o primeiro passo é essa capacitação. O segundo é se posicionar. É necessário que você se posicione como um advogado especialista no extrajudicial, se quiser atuar de forma geral, ou então regularização de imóveis, se quiser atuar só no nicho da regularização de imóveis. Porque se você não se posiciona, ninguém vai te ver como um especialista. E eu até costumo dizer isso para os jovens advogados nos compromissos, que advogado general, lógico que no início a gente vai acabar pegando tudo, mas se posicione naquilo que você quer ser referência. Se posicione naquilo que você quer ser reconhecido. Isso não significa que você vai dizer não para as outras áreas. Eu, por exemplo, eu sou jovem advogada, né? Tenho 2 anos de advocacia. Então, quando eu iniciei, desde o início, desde o primeiro dia que eu peguei a minha carteira, eu me posicionei como advogada imobiliarista. E sou reconhecida por isso. Mas eu tenho no meu escritório causas previdenciaristas, consumidor, trabalhista. Ninguém sabe. Mas são causas que acabam chegando e eu não falo não. A gente faz parceria, procura outro, faz com advogados parceiros, procura outros, ou então até passa, às vezes até indica. Mas você precisa se posicionar para poder você ser reconhecido como um especialista na área. E com certeza fazer networking é extremamente importante. E até quando eu iniciei a advocacia, a OAB não tinha comissão de direito notarial registral. Foi eu que criei essa comissão. Então, a iniciativa partiu disso. Sim, e é uma coisa da maior relevância, né? Eu não sei como até então não havia isso. Então, quando eu procurei a ordem, né, justamente porque eu queria me integrar dentro do mercado de trabalho, queria fazer network, conhecer pessoas que já atuavam na área, e aí não tinha comissão. Então, eu apresentei o projeto do Thiago, e aí ele aceitou. A gente criou a comissão, instalou. E isso foi uma oportunidade muito grande, porque a gente acabou tendo um fomento do direito notarial registral aqui no Maranhão. A gente vem fazendo muitos eventos, muita parceria com todas as instituições que representam os cartórios, com a corregedoria. Então, os advogados, hoje a gente tem mais de 100 membros na comissão de direito notarial. Então, lá dentro já surgiram muitas parcerias dentro da própria comissão, porque é um movimento ali que a gente cria e cada um vai tirando dúvida do outro. Às vezes eu sou especialista em direito imobiliário, mas às vezes tem algo, por exemplo, um requerimento para troca de nome no cartório. Isso já não é minha especialidade. Então a gente, lá no grupo, a gente tira dúvidas um dos outros. E aí, com certeza, eu acho que esses 3 seriam os primeiros passos. Agora, William, você como uma pessoa que também tem uma vivência na prática, consegue visualizar que um advogado que tem uma experiência, ou então que se dedica a essa área, ele tem uma desenvoltura na serventia de maneira diferenciada, ou seja, consegue dar desdobramento e até colaborar com o trabalho de vocês por conta desse grau de especialização? Da experiência ou a especialização? Não só a experiência, mas assim, como esse caso de posicionamento do advogado, um advogado que se dedica a aprofundar nesse tema, que é um tema recente. Você percebe que no desenvolvimento das atividades tende a colaborar, ou seja, até para beneficiar tanto o cliente dele quanto também o trabalho da serventia? Não, sem dúvidas. O advogado ele se torna o nosso parceiro. Apesar de várias coisas no registro de imóveis, por exemplo, não necessitar da assinatura de um advogado, da pessoa ser assistida por um advogado, mas quando você está lidando com um profissional da área que tem um conhecimento mais apurado daquilo, facilita tanto o trabalho, né, do cartorário quanto para a resolução do caso lá do usuário, né, do cliente. Eu sou de Lago da Pedra. Então eu lembro assim, desde de criança que houve uma campanha muito forte, porque farmacêuticos, né, eles acabavam
vendendo os remédios sem receita médica, etc. E teve uma campanha muito intensa do Ministério da Saúde para dizer que antes de você tomar qualquer medicamento, você precisaria procurar um médico, e um médico especialista naquilo. E eu acho que se você quer fazer qualquer transação no seu imóvel, é muito importante você consultar o seu advogado de confiança. Porque se você tem um advogado especializado na área, isso facilita muito. E todo mundo só tende a ganhar. Então, acho que isso evita erros também na condução de procedimentos. Certeza, né? Com certeza. E isso que o William falou é muito importante. Porque, assim, pelo fato da gente realmente não ter acesso ao conhecimento de como que é na serventia, desde quando a gente dá entrada no protocolo e vai receber o registro, o advogado que ele não tem esse conhecimento, às vezes ele acaba prejudicando o cliente. E eu falo isso porque eu já trabalhei em cartório. Eu trabalhei 3 anos no cartório de Seria esse, imóveis. então, o teu vetor de início na tua Sim, carreira? foi. Exatamente. Porque quando eu comecei a estagiar, eu comecei no cartório, eu estagiava. Então, eu via muitos advogados que acabavam prejudicando o cliente realmente por não terem o conhecimento de como que eles poderiam resolver aquilo de uma melhor maneira. Ou então, às vezes, por exemplo, no cartório de registro de imóveis, o William até pode falar melhor sobre isso, mas tem muitas notas devolutivas, que é quando você dá entrada no título para registrar, e aí, por algum motivo, aquele título não pode ser registrado. Seja por uma pendência ou por alguma coisa, qualquer outra razão. O cartório ele vai devolver e vai informar lá, de forma escrita, o que é que precisa para aquele título ser registrado. E, às vezes, o advogado ele não concorda com aquilo, briga, acha que o cartório está exigindo demais, que o cartório é burocrático, mas não é. O cartório ele só exige o que está na lei. Ele não inventa nada da cabeça dele. Então, isso é falta de conhecimento do advogado ou é burocracia do cartório? Então, às vezes, é essa consciência que os advogados eles precisam ter. E eu acho que... Isso elimina também tempo de tramitação, né? Facilita a vida. Com certeza. Porque qual o prazo para um título vocês estão entregando lá um registro? Um que está perfeito, que não tem nota, nada. Então, com o advento da Lei 14.382, né, ela deu o prazo de 20 dias, né, o prazo da pronotação. A gente tem registrado lá em um dia e 15 horas, se o título estiver perfeitamente. Então, esse tempo, se a pessoa chegar com tudo regular, em pouco tempo como esse, ele consegue resolver a vida do cliente. Exatamente. As serventias extrajudiciais, elas têm desenvolvido um trabalho árduo em prestar um serviço de eficiência, né, de qualidade, prezar pelo atendimento do cliente. Então, ultimamente, esses serviços, esses processos que se tornaram mais problemáticos, foi por algum vício no título, ou por inobservância, ou por desconhecimento realmente do profissional que estava ali representando a parte, né, assistindo. Uma coisa que fica aqui pacífica, então. Estudar e se especializar, procurar alguém especializado nunca é um mau remédio, né, para resolver esse problema. É ótimo para o advogado, é excelente para o cliente. Todo mundo ganha. E é maravilhoso para o cartório. Agora, doutora Sara, você mencionou de questão de posicionar. Isso aí, talvez quem esteja acompanhando fique com uma dúvida. Mas o que seria esse posicionamento? O posicionamento ideal seria um posicionamento digital, um posicionamento na sociedade, como uma forma de afirmação na área de especialidade? Como seria isso? Então, atualmente a gente fala muito de posicionamento digital, né? Até porque o mundo está digital e a gente não pode fugir disso. A gente não pode tentar lutar contra isso, porque as coisas são como elas são. E a gente deve tentar se adequar, né? E realmente seguir o que tem para se fazer. Então, se antigamente o advogado, para ser conhecido, ele precisaria ter um escritório físico, ele precisaria ter um nome, ter uma família para indicar, ele precisaria fazer cartão. Hoje, ele tem uma rede social que é muito democrática, que é o Instagram. Mas, Sara, então todo advogado tem que ser blogueiro? Então todo advogado tem que estar lá no Instagram? Não. TikTok? No TikTok? Não é obrigatório. Só se você quiser ter um reconhecimento mais rápido. E eu falo isso por experiência própria, eu falo isso porque eu estou falando de mim. Eu tenho 2 anos de advocacia e desde que eu iniciei, eu não tenho ninguém na minha família que é do direito. Eu tenho um primo agora, mas ele formou depois de mim no ano passado, que é advogado também. Mas eu fui a primeira pessoa da minha família a se formar em direito, a ser advogada. E eu não tinha ninguém para me indicar, não conhecia ninguém que era influente. Não iniciei trabalhando em um escritório. Eu iniciei minha advocacia de forma autônoma.
Então, não tem como as pessoas dizerem, não, mas é porque ela teve sorte, teve uma pessoa que indicou. Não. E eu iniciei realmente o meu posicionamento através do Instagram, mas foi uma escolha minha porque eu também tinha habilidade para isso, eu tenho habilidade para isso. Isso fez com que eu tivesse muitas oportunidades que eu não teria se eu não tivesse feito. Como, por exemplo, com um ano que eu estava no Instagram, que eu tinha pegado a carteira, eu fui convidada para palestrar num congresso em São Paulo. Um congresso de regularização fundiária. Já especializado na área que você tinha definido, demarcado. Sim. Um congresso nacional. Com isso, também fui convidada para fazer parte da Comissão Nacional de Direito Notarial e Registral da ABA. E vários outros convites vieram por meio do Instagram, por conta do meu posicionamento no Instagram. Fora também o cliente final, que sempre foi o meu objetivo. Que é o cliente que me procura por meio do Instagram. Hoje, basicamente, 80% dos meus clientes vêm da rede social. Vem pela captação do Instagram. Vem pelo Instagram. Mas, lógico que isso envolve vários fatores. Você precisa ter habilidade, você precisa querer também, porque não adianta você estar lá forçado produzindo conteúdo de uma coisa que você não quer fazer. O Instagram não é para se tornar um fardo, mas a advocacia ela já é muito pesada. Pra gente ter mais uma coisa, pra ter ali mais um fardo. Então, eu acho que você só precisa identificar, o advogado ele precisa identificar qual é o cliente que ele quer. Onde esse cliente está. O meu cliente, ele está no Instagram. Um cliente, talvez, uma pessoa que quer uma advocacia trabalhista empresarial, por exemplo, talvez o cliente dele não esteja no Instagram. Então, ele tem que identificar onde é que o meu cliente está e onde é que ele vai poder me ver. É no LinkedIn? É no TikTok? É no Instagram? É no YouTube? Não sei. Isso ele vai ter que identificar. Então, o posicionamento é a partir disso. E não é só no online, é no offline também. Então, o meu posicionamento, ele não é só na rede social. Ele é no offline também. Como foi que eu procurei isso? A primeira coisa que eu fiz, procurar uma comissão da OAB. Porque eu queria fazer o meu network aqui no off também. E isso deu muito resultado. Porque você está dentro da ordem, você fazer parte das comissões, e isso com certeza traz muita visibilidade para você. Porque é aqui que você tem vários contatos, que você tem a oportunidade de ter contatos com pessoas que estão ali trabalhando no mesmo nicho que você, que estão ali atuando na mesma área que você. Então, você aprende muito. Além de você aprender, você tem uma visibilidade, é como se fosse uma vitrine. Então, esse posicionamento é no online e no off, e a gente precisa traçar estratégias de acordo com aquilo que a gente quer e saber de onde o nosso cliente está, o cliente que a gente quer estar. A pessoa tem que definir bem o nicho da clientela, né? Isso, e saber exatamente. que exige uma certa dedicação naquilo que você vai se entregar ali a se empenhar a fazer, né? Sim. Também os jovens advogados que nos assistem não podem também acreditar que apenas espontaneamente o cliente às vezes vai aparecer. Não, você tem não que vai. ter uma imagem de advogado, né, na sociedade para ela ser visualizada. Exatamente. Agora, a gente falava aqui há pouco, e o doutor William que falou, sobre atos que a questão extrajudicial pode ser praticada por vezes por o próprio cidadão, vai lá e resolve. Mas tem atos que sejam exclusivamente com acompanhantes de advogados que pode ser feito, ou seja, um nicho específico que a advocacia pode atuar? Sim, a uso capião, extrajudicial, o divórcio, né? Agora tem até o unilateral, né? Você vai no cartório, chega lá, registra, deseja que quer se divorciar, né? E aí a pessoa resolve em cartório mesmo, né? O divórcio unilateral. Achei isso muito inovador, essa medida agora da corregedoria. Mas aqui no Maranhão não pôde, uma certa época, só que aí teve um provimento que revogou. Revogou? Então, já foi atualizado aqui. Para mim, ainda estava em vigor, ainda estava falando na rua que podia. Foi suspensa essa medida. Eu achava brilhante essa. Não, sim, também. Quem sabe um dia facilitava muito a vida. Sim. Mas, infelizmente. E tem a adjudicação compulsória também, né? Que também surgiu com o advento da lei 14.2. Essa é recente, né? Essa modificação? Exatamente. Então, poderia falar um pouquinho mais sobre ela pra gente? Então, no atual momento, ela é uma via, é uma estrada ali, que você pode percorrer por ela, mas é uma estrada que ainda não está asfaltada, então você tem que percorrer com um certo cuidado. Da metáfora. Como seria isso? Por quê? Porque ainda não há uma regulamentação pela corregedoria, né? pelo CNJ, mas isso não quer dizer, né? e retomo aqui, que não pode ser procedido, né? no cartório. Sim, só deve ser tomado os cuidados e os oficiais de registro, já tendo esse conhecimento de como funciona a questão da uso capião extrajudicial, quais são as documentações que a gente geralmente pede para garantir a segurança jurídica, não quer dizer que isso não possa ser feito. Está na lei. Então, mas, resumidamente, assim, de forma
simplificada, ocorre nos casos em que você faz uma promessa de compra e venda, a pessoa pagou aquela promessa e quando vai fazer o título definitivo, a pessoa ou se recusou de assinar, ou então não teve, como eu posso dizer, Não conseguiu fazer a emissão, né? Que chama Exatamente. emissão da posse. E aí não fez na verdade, não assinou o título se recusou a assinar definitivo, né? o título. Exatamente. Então, ele vai fazer aquela adjudicação compulsória, que só era feito na via judicial, e agora pode ser feito pela via extrajudicial. Assim como a retificação diária, que até 2004 só era feito na seara judicial, e hoje na extrajudicial, é espantoso para alguns imaginar que já foi um dia tratado isso no judiciário. Você fala da modificação de nome? De nome e prenome? Na retificação da área do imóvel. Sim. O imóvel que está diferente, o que ele é de fato e como está lá na matrícula, no registro. Exatamente. E isso agora não precisa fazer tudo por cartório. Tudo pelo cartório. E o cartório mesmo faz a perícia no local, faz a verificação da área, é isso? E há uma tecnicidade maior por parte do registrador, porque quando o juiz ele fala lá, intime-se os confrontantes, e a pessoa informa quem são. E quando você fala para o oficial, ele vai dizer, tá, cadê os confrontantes? Quem são eles? Vamos ver aqui. E aí ele vai olhar nos indicadores do acervo do próprio cartório, saber se aquele confrontante realmente condiz com aquele que estava falando lá na matrícula. Isso né? é o que o perito já faria, né? E você já ganha tempo, né? Exatamente. Então, é um processo mais rápido, seguro, né? E desafoga o judiciário, né? Sim. Isso é muito custoso, uma pessoa... Assim, isso aí acaba que eu vou pular etapas aqui da nossa conversa. Uma coisa que a gente que ficou pendente aqui que eu gostaria de saber. Em relação a essa questão de definição de mercado nessa seara, o advogado quer iniciar nisso. Como é que eu faço para me precificar num serviço extrajudicial? Sim. Isso é um desafio, porque precificação já é um desafio para jovem advogado e advogado geral. Imagina. Como é nessa área? Você diretora? Sim. Só para complementar o que o William falou, que senão eu vou esquecer, sobre os atos que os advogados podem fazer. A gente ia esquecendo mesmo desse assunto. É bom lembrar. Ele falou sobre divórcio. Tu falou inventário? Falou inventário. Mas a gente tem agora, teve uma alteração recente aqui no Maranhão, que é um provimento do ano passado, que o inventário ele pode ser feito mesmo havendo menor de idade. Isso é importante Porque saber. os requisitos principais até a edição desse provimento era que tivessem os herdeiros, né, fossem todos maiores e capazes. Sim. E agora não mais. O cartório, ele enviará, né, para o Ministério Público se manifestar. E aí, após o parecer do Ministério Público, a escritura será lavrada e o inventário será registrado. Então, pode ser feito diretamente agora no cartório. Não necessariamente precisa. Agora, eu vou até judicial. confidenciar aqui uma coisa com vocês. Eu já peguei um caso, muitas vezes não sabem, eu sou advogado, e tive um caso desse, que a pessoa me consultou e eu liguei pro cartório. Eu disse, olha, eu queria saber o seguinte, é uma pessoa que tem um filho menor, mas eles estão em consciência, querem fazer, melhor dizendo, tem uma pessoa, um herdeiro menor e querem fazer um inventário de forma extrajudicial. Tem como? Aí o cartório disse, não dá. Aí eu digo, mas tem um provimento que saiu recente, não tá funcionando? Aí a pessoa que me atendeu disse que não teria como, teria que ser por via judicial. Talvez essa pessoa que me atendeu ainda não estava ciente dessa normativa, né? Do provimento, com certeza. Porque o provimento ele já está publicado, já está em vigor. Inclusive, a gente vai até fazer uma live com a Corregedoria, com o Dr. Caio e com o Ministério Público para divulgar mais a existência desse provimento, porque realmente poucos advogados têm ciência disso. E é bem importante. A gente também tem com relação ao divórcio, que o divórcio também, os filhos, né, precisam ser maiores e capazes, mas se a questão da guarda e dos alimentos já tivesse sido resolvido judicialmente, o divórcio ele também pode ser feito de forma extrajudicial. Então precisaria ser um regime híbrido aí. Ingressaria para regularização de guarda via judicial e depois... guarda e alimentos, e aí faria depois o divórcio. Mas aí não ficaria um trabalho duplo? Senão seria melhor regularizar tudo na via judicial, já que vai fazer lá? Só que às vezes o divórcio ele demora muito para ser homologado e também com relação às custas, porque às vezes as custas judiciais elas são mais altas que os emolumentos. Então, vai do advogado demonstrar também para o cliente dele o que vai ser melhor, o que vai ser mais rápido, mais benéfico.
Isso é um tema bastante importante, porque muitas vezes assusta a pessoa a escolha pela via do cartorário por conta das custas. Essas custas não estão muito caras, não? Você não acha? Ou é o preço mesmo do dispêndio do negócio? E o engraçado é que eu já vi até alguns vídeos, alguns professores explicando, olha, a diferença principal é essa. Se você for pela via judicial, é muito mais barato, só que demora. Se você for pela via extrajudicial, é muito mais rápido, só que é bem mais caro. E realmente a gente tem que ponderar e ver caso a caso, né? Ver o que realmente compensa mais. E realmente, às vezes, as custas, elas são bem mais elevadas do que os emolumentos. Sim, com certeza. Comparando o judicial com o extrajudicial, né? E isso também... Aí, mais uma vez, a gente volta para a capacitação, como a capacitação é importante. Se o advogado ele souber utilizar a tabela de emolumentos, que é bem importante que ele saiba, ele já pode fazer ali um comparativo para o cliente dele, de quanto que vai ser mais ou menos que ele vai gastar se ele for fazer um inventário, ou divórcio, ou qualquer outra coisa do capião no judiciário ou no cartório. E aí ele demonstra. Eu sempre faço isso para os meus clientes, eu sempre demonstro para eles qual vai ser o custo mais ou menos ali, tanto com emolumentos ou com as custas judiciais. E aí o cliente vai ficar livre para escolher, porque as pessoas têm muito essa ideia de que emolumentos é caro, que o cartório é só para cobrar. Mas até falando sobre isso, a cobrança de emolumentos não é o oficial que decide também. Tudo tabelado, né? Tudo tabelado, tudo instituído por lei estadual. Então, não é de autonomia do titular de dizer, não, isso aqui eu vou cobrar esse valor aqui porque eu acho que você tem dinheiro para pagar. Não é assim. É porque realmente é algo que tá lá tabelado e eles precisam fazer isso porque eles são cobrados por isso. A corregedoria cobra, eles têm responsabilidade tributária. Então, de fato, não é algo tirado da cabeça deles nem porque eles querem. É realmente uma lei. E falando agora da cobrança de honorários, realmente é muito importante, um tema muito importante esse. Bem importante. Realmente é muito difícil. Precificação é um negócio bem difícil, né? Principalmente para quem está iniciando a advocacia, a gente tem muita dúvida de quanto cobrar, a gente tem muita dificuldade nisso. E para os atos judiciais, a gente tem ali a tabela da OAB, né, que meio que dá um norte. No extra, não. No extra não tem nenhuma previsão. Então, é bem difícil. Só que, assim, eu acho que com relação à precificação, primeiro, é sempre bom os advogados fazerem um curso de precificação específico. E aqui, até na Comissão da Jovem Advocacia, a gente promove muito o curso de precificação. Tem um curso de iniciação à Jovem Advocacia desde o ano passado e tem um módulo específico para a precificação de honorários. E eu acho que a precificação, ela parte primeiro de quanto a gente cobra pela nossa hora técnica. Quanto isso é individual de cada um. O famoso time sheet, né? Exatamente. Então, isso é bem individual de cada um. E aí, a partir disso, você vai conseguir ali precificar não só os atos do extrajudicial, mas também de qualquer coisa que você vai fazer. Porque aquilo vai partir de você, do quanto você ali determinou que a sua hora técnica vale e do tempo que aquilo ali vai depender, ali vai dispensar do seu escritório, do seu trabalho. Então, acho que a partir disso a gente consegue precificar bem. E não é porque no extrajudicial que a gente vai cobrar mais barato, porque também tem muita gente que acha isso. Que, porque no extrajudicial é mais rápido, então eu vou cobrar mais barato. Não. Você deveria até pagar mais, porque é um conhecimento específico. Mas isso tem até outra questão. No extrajudicial, não tem a impressão de que exige mais do advogado esse ato de estar ali acompanhando? Exige. Porque, assim, um processo judicial, você dá entrada, óbvio que você não abandona. Mas, às vezes, ele passa tanto tempo em secretaria, aguardando o despacho, andamentos, que você consegue conduzir outros. E o extrajudicial parece que você tem que estar o tempo todo impulsionando, não? Exatamente. Isso não exigiria mais tempo do advogado? Exige, porque tem que estar o tempo todo diligenciando. Não só no cartório, mas nas secretarias, porque sempre envolve a cobrança de tributos. Então, ou na Sem Faz ou na Sem Faz, você vai ter que ir ali 1 ou 2 ou 3 vezes. Então, envolve outros órgãos que o advogado tem que ir lá presencialmente. Então, com certeza, dispõe de mais tempo e de diligência também. Assim, vai da diligência também do advogado de estar acompanhando. Então, com certeza, eu acho até os atos extrajudiciais mais complexos. A gente consegue entregar mais rápido, mas ele depende também de mais atenção. Sim. Verdade. Se eu pudesse fazer um complemento, um adendo ao que a doutora Sara está falando, eu acho que um advogado diligente, ele muda muito o cenário ali para a resolução daquele processo. Porque a gente, quando está analisando está qualificando um título no registro de imóveis, a gente procura ter o maior cuidado possível, não só pela exigência legal de fazer uma única nota fundamentada,
e objetiva, mas por saber que aquela pessoa já passou por várias etapas que precedem o registro de imóveis. Como, por exemplo, ele já precisou ir à Secretaria da Fazenda para recolher o imposto, seja ele estadual ou municipal. A pessoa já passou também pela Secretaria Municipal para pegar uma certidão de dominalidade, ou pegar um termo de transferência de aforamento, que aqui em São Luís tem muito, ou no próprio Ministério da Fazenda, acho que é que funciona a SPU, né? Sim. Que é a Secretaria, que é a Superintendência do Patrimônio da União. Sim. E quando a pessoa chega no registro de imóveis, que é a fase final, às vezes a pessoa já está esgotado. E aí a pessoa se depara com uma nota devolutiva de tá 3 faltando. páginas gigantesca, com inúmeras exigências. Então, eu acho assim, que quando você protocoliza um título no registro de imóveis, mas existe um advogado ali diligente para tentar resolver as situações, eu acho que tudo isso se resolve com muito mais facilidade. E como a gente tem agido com mais rapidez, ou seja, se você protocoliza um título hoje e amanhã ou depois já recebe a nota de exigência, sabendo que você pode cumprir, talvez você consiga resolver uma coisa que demoraria 3, 4 meses, você consegue resolver ali em uma semana. Agora, Sim, William, verdade. até complementando contigo, assim, hoje a gente vê que a tendência no processo judicial, e isso já até falar isso é até uma coisa assim meio atrasada de dizer uma coisa, mas hoje a virtualização no processo judicial é a tônica. Não existe hoje até o tribunal até recentemente conseguiu dar baixa na maioria dos processos até então em tramitação física, né, para ser virtualizado. Nas serventias, hoje em dia ainda tem essa incomunicabilidade entre uma serventia e outra, hoje em dia já está tudo integrado, já é uma coisa virtualizada. Então, hoje, o que a gente usa muito como comunicação entre as serventias é pelo malote digital, mas a lei do SERP veio aí para deixar tudo eletrônico, né? Tudo entendido. Isso seria o quê? Exatamente. Uma espécie de PJE para cartórios? E manter e realizar a operacionalidade. Operacionalização. Até eu falei operacionalização, não teve consciência. Sim. Eu acho que o nome é diferente, é operabilidade. Cada um pensou no termo. Mas o principal é que com o SERP, às vezes você pode pedir uma certidão. Eu estou aqui no Maranhão e posso pedir uma certidão lá no Goiás, justamente para poder sanear uma das pendências que foram relacionadas em nota no cartório daqui. E eu faço em qualquer serventia, é isso? Agora, com essa lei, eu vou conseguir fazer isso em qualquer precisa da serventia? regulamentação Ainda não está totalmente regulamentado. Mas a previsão Não está legal já foi regulamentado, feita, falta... Exatamente. Uma norma Já complementar. falei, e vários artigos aí já estão em vigor, só que precisa dessa regulamentação que está andando. Eu acho Inclusive, teve recente uma audiência pública, né, no CNJ para falar disso. Então, acho que eles estão estudando a melhor maneira disso ser aplicado. Só que atualmente tem também os sistemas que são individuais, assim, de cada especialidade. Tem o SAEC, que é o Sistema Nacional do Registro de Imóveis. O Maranhão, inclusive, ele foi um dos últimos estados a aderir, porque antes a gente tinha uma central estadual. Ainda existe a central estadual, mas agora a gente também aderiu à nacional, que aí a gente pode também solicitar certidão em qualquer lugar do país, qualquer cartório, você só vai lá, clica no estado e faz a solicitação, inclusive aqui nos próprios cartórios do Maranhão também. E o Registro Civil tem também a Central Nacional de Registro Civil, os cartórios de protesto também tem o a notariado, né? Os tabelionados têm o e-notariado, que os atos eles podem serem feitos agora todos de forma eletrônica. Então, pode ser inclusive assinado de forma eletrônica. Então, isso também já está sendo bem utilizado. Poucos advogados também têm conhecimento do e-notariado. Isso é até uma coisa que os tabeliões eles me cobram muito para que a gente divulgue cada vez mais, porque poucos advogados têm utilizado a plataforma do e-notariado. Assim como também o protesto. Poucos advogados utilizam o protesto de sentença, por exemplo, que até é uma forma mais rápida de fazer a cobrança de executar. E os advogados não utilizam. Elabora um pouco mais isso aí. Eu acho que isso aí todo mundo quer saber. Como é que seria isso? Como é que funciona isso? Então, você teve um processo ali, ganhou, né? E aí você precisa agora executar a parte devedora porque ela não quer pagar.
Então, ao invés de você ficar procurando em todos aqueles sistemas, tentando encontrar os bens, você pode protestar a sentença. Então, você vai levar o documento lá no cartório, vai pedir a certidão. A gente tem um provimento, inclusive, aqui no Maranhão, que regulamenta isso. E aí, você vai solicitar no cartório o protesto daquela sentença, para notificar, para que a pessoa realize o pagamento em até 3 dias. Porque senão o nome dela vai ser protestado. E funciona como um protesto de título extrajudicial, normal, como né? se fosse um protesto de qualquer coisa. De um contrato, de um boleto, de um cheque, qualquer coisa. Isso é custoso? Não, porque quem paga é o devedor. Então, eu dou entrada e eu não pago nenhuma custa inicial. Só o devedor na hora que for fazer a baixa do protesto. Então, quem não conhece essa medida agora, da advocacia especialmente, tem aí, e eu tenho a impressão que, assim como eu também não conhecia, sou leigo, e eu acho isso uma medida absolutamente relevante e útil, né? Sim, porque é desconhecida. E agora, gente, até mudando aqui um pouco o assunto, quanto a essa questão, uma coisa, isso aqui eu já volto um pouco para a sociedade em geral, né? Nem para o pessoal da advocacia. É comum que a pessoa faça uma compra de um imóvel e uma transação entre duas pessoas e ele simplesmente faz o engavetamento do seu contrato. Ele não vai em cartório e faz o registro da sua escritura ali do contrato de compra e venda para fazer a escrituração da transferência da propriedade. O que dizer essas pessoas? Que risco elas estão expostas? E mais que isso, qual é a relevância para isso? Porque eu acredito, um advogado sabe disso, a relevância. Mas uma pessoa leiga talvez esteja se expondo a um perigo, não é? Sim, com certeza. Porque, assim, tem muita gente que fala que regularizar imóvel é custoso, de fato é. Não é um procedimento barato. Mas sai muito mais caro se você não regularizar. Se você manter aquele imóvel na informalidade por N fatores. Então, se você faz a compra de um imóvel, atualmente, ele é um dos ativos mais importantes da vida de qualquer ser humano. Você não compra um imóvel pensando em trocar ele daqui a 3, 5 anos. Você compra um imóvel para a vida, você quer morar. Se for comprar, é sempre por um melhor. Sempre porque você vai estar mudando para uma coisa melhor. E para os investidores, também é um capital ativo que vale muito. Ele está investindo naquilo, então ele precisa ali do mínimo de segurança possível. E quando você faz a compra de um imóvel e você não leva ele a registro, você engaveta, isso acontece muito. Não só isso acontece com imóveis que têm registro já, que estão matriculados, e imóveis que não estão. Então, porque não é só imóvel sem registro que isso acontece, não. Tem muita gente que faz escritura, o imóvel tem registro, mas não leva para registrar. Não é o Ilha... Tu vê pouco certeza. Isso, é raro vê isso, pouco, não, né? Então, quais são, né, os riscos disso? Primeiro que no Brasil, todo mundo conhece essa frase, todo mundo já deve ter visto em algum lugar. Só é dono quem registra. Você só é dono do imóvel, você só é proprietário quem registra. Então, se você não está lá no cartório de registro de imóveis, como o imóvel sendo de sua propriedade, seu nome lá na matrícula, você não é proprietário do imóvel, você exerce a posse, que é diferente. Então, se aquela pessoa, se o vendedor, ele quiser vender aquele imóvel para outra pessoa, para um terceiro, e aquela pessoa for lá registrar, você vai perder o seu imóvel. Então, isso é um risco muito grande, porque você não vai nem saber. Isso acontece só com imóveis que não têm registro? Não. Porque eu tenho um caso, inclusive, recente, e isso já prova muito a tecnicidade do oficial que o William falou. Se o oficial, ele realmente é muito preparado, ele é muito técnico, ele tem muito conhecimento do sistema registral, então isso dá muita segurança para todo mundo. E eu tive um caso recente de um cliente que ela mora na Espanha, e aí ela tem imóveis aqui no Brasil. E tem um imóvel aqui em São Luís, que ela aluga. Um corretor vendeu o imóvel dela, falsificou a assinatura, vendeu o imóvel, falsificou o documento, vendeu aquele imóvel para uma outra pessoa, sendo que lá tinha uma pessoa morando. A pessoa que comprou foi lá no imóvel, conversou com a pessoa que estava morando, disse que a pessoa tinha um prazo de 10 dias para sair do imóvel que ele tinha comprado, e ele estava com a escritura, e ele ia registrar. E a pessoa que estava morando achou super estranho, porque falou, mas ela não falou nada comigo, ela sabe que eu tinha interesse em comprar esse imóvel. Ela nunca falou e ligou para ela. Só que ela disse, não, eu nunca falei com ninguém, eu não tenho interesse de vender esse imóvel ainda. E aí, quando a pessoa foi no cartório para registrar, o oficial, ele achou estranho tanto a assinatura como o documento.
E aí, ele entrou em contato com a proprietária. Ele pesquisou, viu o nome lá, foi atrás do contato, entrou em contato com a proprietária. A proprietária disse que não era para registrar porque ela não tinha vendido aquele imóvel. E aí, ele já encaminhou para a delegacia de defraudações. Então, isso... Já saiu de notarial para um processo penal. Exatamente. Então, isso é muito... Se já pensou se ela não tivesse lá como proprietária? Se nunca tivesse feito Se nunca constar, tivesse né? feito, Poderia fazer a exatamente. anotação e ela se espantar com E uma ela medida... ia perder o imóvel. E se o oficial também não tivesse tido... A boa-fé, né? De ligar. Essa boa-fé, não tivesse tido essa como é que fala essa palavra? Perspicácia. De olhar a tecnicidade mesmo, né? De analisar a documentação, Expertise, né? a expertise, o conhecimento. Ela iria perder o imóvel dela, né? E poderia até não perder, mas ia entrar em uma batalha judicial que ia durar anos. Então, de fato, os riscos, eles são muito grandes. Fora que você ter um imóvel regularizado traz inúmeros benefícios. Um imóvel que não está regularizado, ele é um capital morto. Você não pode fazer nada. Atualmente, ninguém mais quer comprar imóvel que não está regularizado. Aí isso vai até outro problema, que nós temos, pelo que eu fiz uma pesquisa aqui, só até sobre esse tema, temos 60 milhões de imóveis Irregulares de no domicílios Brasil. Eu acho que urbanos tem mais agora, viu? irregulares. Urbanos, a gente não fala de... E assim, há uma iniciativa para fazer essa regularização, assim, depende da iniciativa do poder público ou já os sistemas de justiça já estão se movimentando de forma a trazer essas pessoas para a regularização? Até esse dado, eu acho que ele já até mudou, viu? Porque... Aumentou, com certeza, já deve ter aumentado. E até aqui em São Luís, por exemplo, tu lembra quantas matrículas tem lá na primeira zona? Não tem 200 mil, não. Não tem 200 mil. Não tem 200 mil, são 160 mil, 180 mil por aí. Acho que deve estar na faixa de 170 No primeiro mil. cartório, que é o cartório mais antigo de São Luís, que foi o cartório que o William foi escrevente, eu também estagiei e trabalhei lá. E não tem 200 mil matrículas ainda. No terceiro tem quantas? Terceiro, a gente tem menos de 10 mil ainda. Menos de 10 mil matrículas. 10 mil matrículas de imóveis. Eu acredito que o quarto também deve estar em média no mesmo, ou até menos, porque eles menos, até abrangem uma área menor. Então assim, chutando bem alto, eu acho que a gente deva ter aí umas... eu não sei quantas matrículas a segunda zona tem, mas também eu acho que é menos do que no primeiro RI. Sem dúvida. Então, chutando bem alto, a gente tem aí umas 300 mil matrículas em São Luís. Na ilha inteira. Na ilha inteira. Em São Luís. Sim. São Luís não tem Nossa, 300 mil imóveis. Bom, e falando em 300 mil matrículas, a gente não está falando de 300 mil imóveis, porque tem matrículas que se encerram, Sim, para serem que se abertas encerram. outras, né? Então tem as que já foram encerradas, estão nesse cômputo da... Sim, estão nesse... Estão. E a gente fala também de condomínio, que condomínios são muitos apartamentos. Então, tudo isso tá incluso, entendeu? Uma pessoa que mora no condomínio, ela deve abrir uma matrícula específica da unidade fracionada dela? Sim, cada unidade individualizada tem a sua matrícula, tem o seu registro. Tem a mãe, que é a do condomínio, e aí depois vão sendo Que a construtora leva a registro, né, inicial. E agora sim, me diz uma coisa, como é que fica uma situação como essa? Por aí eu já vejo que é considerando que hoje se fala muito em regularização de imóveis, a gente já vê que é um nicho que tem só a crescer, né? E como é que funciona isso para advogar nessa área? Como é que eu faço para expandir e atuar nesse ramo? Realmente é ver as oportunidades, porque assim, como você falou, a regularização é algo que só está crescendo. Inclusive aqui no Maranhão a gente está muito atrasado ainda com relação à regularização de imóveis. Tem muito imóvel para regularizar. Acho que nem que se eu viver 100 anos eu não vou conseguir regularizar os imóveis todos de São Luís. Então, tem muito mercado, né? Tem muita oportunidade. E a gente precisa cada vez mais falar disso para que as pessoas se conscientizem que precisam fazer a regularização. E isso até responde a tua pergunta que tu fez um tempinho atrás, a respeito do incentivo do poder público, né? Se o poder público ele tem influenciado, tem incentivado. E eu até vejo que sim. Não sei se o William vai concordar. Mas eu até vejo que sim, porque antes a gente quase não falava de regularização. Aí veio a uso capião extrajudicial, que já facilitou muito, e acabou fazendo as pessoas voltarem muitos olhos quando ela foi introduzida no Código de Processo Civil. Aí veio o provimento de 2017 que regulamentou, então os cartórios passaram a fazer regularização e isso aumentou muito mais a regularização através da uso capião. Aí em 2017 a gente também teve a lei de regularização fundiária, que é a lei de REURB. Então isso também fez com que a regularização aumentasse. Eu acho que isso deu um salto drástico,
Porque o que acontece? Antigamente, o protagonismo, né, da regularização não era do município. E a partir da lei de regularização fundiária urbana, da lei de REURB, da 3465, isso passou a ser do poder público, do município. Então, o município ele tem esse protagonismo de promover a regularização fundiária. E aí, isso se tornou uma política pública, que já deveria ser, desde sempre. Né, deveria ser. Direito de moradia, né? Um direito social que é um você está direito tratando, social. né? É dignidade que a gente leva para as pessoas. Então, a lei de REURB, ela fomentou muito a regularização, porque agora o município ele pode fazer de forma que abrange o coletivo e não só um imóvel de forma individual, como é a usucapião. Porque até tem a usucapião coletiva, né? Mas geralmente a usucapião ela é feita só por uma pessoa. Uma pessoa que está interessada ali, eu quero regularizar meu imóvel, ela vai fazer. E a usucapião, ela visa a titularização. É titular, é entregar o título, é entregar o registro. A REURB não, ela realmente é uma política pública. Então, o objetivo da REURB é regularizar ali aquele núcleo. O que é o núcleo? Aquele bairro. Regularizar o bairro. Então, todo mundo vai ser beneficiado. Não só a pessoa que vai ter ali o seu título entregue. Então, é obrigatório todos os moradores fazer? Não é obrigatório, porque ninguém vai obrigar ninguém a fazer regularização. Mas, por mais que aquele morador ele não queira, ele vai ser beneficiado de alguma forma, porque a partir daquele momento, o bairro ele vai entrar ali nas assertividades, nos dados do município. O município ele vai poder levar outras políticas públicas para aquele bairro. Vai poder levar o saneamento básico, que não tem, porque isso também está incluso no projeto de regularização, porque o projeto de regularização fundiária é um projeto mesmo para aquele núcleo, para aquele bairro. Então, envolve várias coisas. Não é só entregar o título. Então, isso, com certeza, na minha opinião, você pode até falar depois um pouco, porque o William também, ele estuda bastante isso, ele fala muito sobre isso. E eu acredito que, com isso, com certeza, aumentou a regularização. Os próprios municípios voltaram os olhos para isso, porque eles estão fazendo regularização. E é uma política de ganha-ganha. É custoso para o município? É custoso, porque é um projeto que envolve muitos profissionais, é multidisciplinar, envolve muitas coisas. E espaço para advogado nesse processo? Onde é que entra o advogado aí? Com toda certeza. Ele não é privativo de advogado, não é um ato que é privativo de advogado. Mas eu não consigo imaginar uma regularização, um projeto de REURB, que não tenha um advogado participando. Porque ele tem que analisar ali todo o projeto, se está realmente condizente ao que diz a lei. E, às vezes, muitas regularizações não andam e voltam do cartório porque não observou requisitos mínimos que tem na legislação, que precisa ter na CRF, que é no título, na certidão de regularização fundiária. Então, isso tudo faz falta, é a falta de um advogado especialista. E eu falo isso com muita propriedade porque o serviço que eu mais faço no meu escritório é regularização fundiária, é REURB. E é algo que não é privativo de advogado. Mas o advogado ele pode atuar tanto assessorando o município, dando assessoria para o município, como também, se o município não quiser contratá-lo como assessor, o município, não, eu tenho aqui a minha equipe técnica, eu já tenho o advogado aqui do município, mas eu quero alguém especialista que capacite a equipe do município. Também, o advogado também pode fazer isso. Fazer um papel instrutivo. Exatamente, para instruir, e aí ele funciona ali como um consultor de REURB. Então, a equipe vai consultar ele só ali em casos específicos que eles não souberem ali dirimir o processo. Ou também ele pode atuar para as associações, que eles também são, as associações eles são um dos requerentes da REURB. E assim como para o beneficiário. Às vezes os moradores, eles não querem esperar a iniciativa do poder público. Nada impede que eles solicitem, que eles façam o requerimento para fazer a regularização fundiária. Isso acontece muito em Ribamar, por exemplo. Ribamar, eu acho que é até um dos grandes exemplos aqui dos poucos municípios do Maranhão que fazem regularização fundiária muito bem. Eles têm uma secretaria própria de regularização. E lá tem muita oportunidade, tanto para os beneficiários para solicitarem a regularização, como também do município que faz a regularização dos bairros. Então, existem várias formas aí que o advogado... podem se organizar também através de um advogado exatamente, e buscar um pleito desse junto à municipalidade, junto né? ao município, exatamente. Tu quer complementar? Eu quero complementar no sentido de que esses núcleos, né, do qual a Sara falou, que são informais, ali tem comunidades que vivem há décadas e que muitas vezes o saneamento básico não chega
E com a regularização fundiária, ele consegue transacionar seu imóvel, dá-lo em garantia. Aquela região ela vai receber um estudo urbanístico mais apurado. Pessoas que têm uma área relativamente grande ali, que é regularizada, mas é perto de um núcleo informal, fica mais difícil a sua venda. E aí, quando ele percebe que toda aquela região ali ela está sendo regularizada, que pontos ali estratégicos que fomentam a economia podem ser implementados, eles começam a se interessar para fazer outros empreendimentos, para fazer centros comerciais, condomínios. Então, eu acho que todo mundo tem a ganhar com a... Agrega valor ao imóvel, Sim, né? A propriedade. com certeza, E sem traz dúvida. direitos sociais que são necessários, né? Sim. Gente, a nossa conversa tá muito boa, tá muito enriquecedora. Eu entrei aqui um leigo e já tô me sentindo até com uma vontade de me especializar na área, eu confesso. Mas nós vamos seguir aqui nossa caminhada. Hoje, excepcionalmente, não teremos o nosso quadro que se seguiria agora, que é o exame de ordem, que a gente normalmente faz perguntas pinga-fogo para o nosso convidado, perguntas objetivas para que ele responda de uma palavra só, sem hesitar. Mas eu vou fazer só uma, só para não deixar passar batida. Eu pergunto aos dois. Direito notarial e registral, qual seria o predicado essencial para quem quer atuar na área? Qual a característica que tem que ser mantida e tem que guiar quem quer atuar nessa área? Acho que diligência. Diligente. Tem que ser um profissional diligente. Eu acho que também, além da diligência, conhecer a técnica. Se eu puder abranger um pouco mais, você que atua no Maranhão, estude além das leis federais e a Constituição e o Código Civil, lê o Código de Normas. Código de Normas e os provimentos. Sim. Então, os provimentos. Diligência e E ser uma pessoa capacitação. estudiosa, uma pessoa de capacitação, né? Gente, nós temos aqui um quadro no programa que a gente pergunta sempre ao nosso convidado, que se chama Conselho Federal, o nome do nosso quadro. E a gente pede aos nossos convidados que tem um conselho para o jovem advocacia, quem está nos assistindo, um conselho aquele primoroso, aquele conselho que não pode faltar para quem quer seguir na advocacia, especialmente na área que aqui a gente conversou. Qual conselho vocês dariam? Mais uma vez, eu daria... Estudo? Estudo, com certeza. Não, agora eu queria fugir disso aí, porque todo mundo que vem aqui sempre pergunta, eu tenho que estudar, estudo. Esse é o mais... O estudo salva. O estudo salva. Mas eu até falo que a capacitação ela é a chave do sucesso. Assim. Se você, um advogado que ele se capacita, que ele realmente estuda e corre atrás, ele é um advogado diferenciado. Mas tá, para fugir, então, o conselho que eu daria para o jovem advogado que está iniciando é se posicione no digital. Se posicione no digital, comece a produzir conteúdo. Se você não produz conteúdo, comece a produzir conteúdo. Porque, com certeza, é uma vitrine que é gratuita, que tem um alcance que você nem imagina, que é, assim, escalável e te dá muitas oportunidades. Muitas oportunidades que não é só de cliente final, que é lógico, é o interesse de todo mundo inicial, mas te dá oportunidades de coisas que você nem imagina, que você nem está buscando e que te proporciona, assim, uma experiência incrível. Então, com certeza, o conselho que eu dou para todo mundo que está iniciando é se posicionar no digital. Quero um conselho teu. Qual tu daria? Que não seja capacitação. Que não seja estudo. O estudo é importante. Eu diria perseverança, na verdade. Persistência. Eu acho que um advogado diligente, estudioso e... Posicionado no digital e perseverante. A persistência, acho que você consegue, com muito trabalho, valer a pena lá na frente. Excelente. Gente, o nosso quadro derradeiro aqui se chama Alvará de Soltura, que é quando a gente solta e deixa aí os nossos convidados. E nele a gente aqui sempre pede que tragam uma dica cultural para quem está nos assistindo, uma coisa do agrado. Pode ser um filme, série, livro, o que for. A minha dica eu já deixo aqui, que eu assisti nesse carnaval ali entre um bloquinho e outro. Eu assisti o filme Elvis e eu disse, cara, esse filme é massa. Comecei a escutar Elvis Presley, que eu nem ouvia, nunca tinha ouvido. Pô, esse filme tá tão bacana. Então, minha dica cultural de hoje é o filme Elvis, assistam, tem na HBO Max. Qual seria a tua dica? Tem que ser, pode ser da À área? vontade, pode ser o que você quiser. Tá, a minha dica é, com certeza, para as pessoas que não conhecem ainda, mas precisam conhecer, e principalmente quem quer se especializar na área, quem quer conhecer um pouco mais da área, é que conheçam a página do desembargador Ricardo Dipp no Facebook,
que é incrível. Ele tem aulas semanais, gratuitas, que falam realmente, profundamente sobre o direito notarial e registral. O desembargador Ricardo Dipp, assim, ele é um dos vanguardistas a falar a nível nacional do direito notarial e registral, aprofundar os estudos. Então, com certeza, eu acho que quem não conhece ele e quer iniciar, realmente quer se diferenciar, não saber mais do mesmo, mas sim aprofundar realmente o estudo na área do direito notarial e registral, é conhecer a página no Facebook do desembargador Ricardo Dipp. Conhecer também os livros dele, ele tem vários livros maravilhosos, são incríveis. Ele esteve aqui no Congresso de Direito Notarial e Registral, que teve há 2 semanas atrás, né, mais ou menos, o congresso. Ele também esteve aqui presencialmente. Já prometi que vou trazê-lo em um evento da Comissão de Direito Notarial e Registral daqui da UAB. E ele é simplesmente incrível. Eu indico para todo mundo que conheça um pouco do trabalho dele. Olha aí. O desembargador Ricardo Dipp, ele é um expoente, né, na área do direito notarial e registral. Só que é muito denso o conteúdo dele, né? Como a Sara falou, é para você se aprofundar, para você sair mais do mesmo, porque tem muita consistência. Ele é um mestre, é um mentor de todos nós. Eu também tenho a coleção dele, estudo muito, aprendo muito com ele. Agora, sim, eu acho que para quem está começando na seara aí do direito notarial e registral, eu indicaria o livro do Loureiro, que é um livro para quem está iniciando, é muito bom. Excelente, a didática é muito boa. O professor Marcos Salomão também é muito didático, e eu acho que ele trabalha muito em cima daquelas pessoas que estão começando. Então, eu acho que seria um viés inicial bom para quem está... Sim. E só para complementar, as aulas do desembargador Ricardo Dipp é na página da Noreg do Paraná, às segundas-feiras, às 19 horas. Ele tem um quadro registros sobre registros. E às terças-feiras, também às 19 horas, ele tem um quadro claves notariais e registrais. Então quem quiser saber mais sobre o assunto e quiser aprender com um dos mestres do tema, tá aí a dica cultural deixada aqui. Gente, eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês de vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Agradece. Eu que agradeço, espero que o pessoal goste. E tenho certeza que, se vocês iniciarem os estudos no direito notarial e registral, vocês vão se apaixonar, assim como eu e entrem na comissão, né? Entrem na comissão, sim. Entrem Entrem na comissão de direito notarial e registral. A gente faz muito evento, é muito legal. A gente tem muita troca lá no grupo, né? O grupo é muito ativo, todos os membros são muito ativos. Então, receberei todos vocês de braços abertos. Excelente, gente. Obrigado novamente. Esse foi o Conversa de Ordem de hoje. Até travei a língua. Agradeço a atenção de todo mundo que nos acompanhou até aqui. A conversa foi muito enriquecedora. Esse tema é muito enriquecedor também. É uma área em abrangência, e você que é jovem advogado e quer se especializar, está em dúvida, talvez ainda indeciso, talvez dê uma chance ao direito notarial e registral, porque certamente pode ser que você se encante. Até porque eu, nessa breve conversa, já fiquei assim encantado e já penso até em iniciar meus estudos também. Agradeço a atenção de vocês, obrigado por nos acompanhar até aqui, e nos sigam nas redes sociais, não somente a gente, mas também os nossos convidados, que a gente vai deixar as redes sociais dele aqui disponíveis para vocês segui-los. Nos sigam, compartilhem esse vídeo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.